Meus irmãos, nós vamos estar ouvindo uma mensagem nesta manhã que fala sobre o amor de Deus para com as nossas vidas. Tem nos abençoado rica e poderosamente. Você que está no canal Repartindo Pão, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, você que entrou nesse canal, comenta, compartilha, curta, para que o YouTube, meus queridos irmãos, recomende esse conteúdo, a palavra de Deus, para outras pessoas sejam abençoadas e não somente você, em nome de Cristo. Amém? Fique à vontade em nome de Jesus, onde nós estamos aqui nesta manhã compartilhando o pão de Deus, onde diz a palavra de Deus que, meus irmãos, que nada, exatamente nada é dado ao homem, sem que não venha ter sido dado dos céus. Então, meus irmãos, já de pronto conseguimos entender de que tudo que eu tenho até aqui no reino de Deus, dons e habilidades, sabedoria, conhecimento, nada fui eu por mérito que eu consegui alcançar, ou porque eu fiz por merecer, nada eu por minhas forças consegui contribuir, atribuir a mim, a não ser que tenha sido uma força, uma ação do céu em favor da minha vida. É isso que diz aqui, meus queridos irmãos, no Evangelho de João. Você tem João capítulo de número 3. O capítulo número 3 do Evangelho de João fala muita coisa acerca da nova criatura, do novo nascimento. Nós conhecemos muito bem todo esse capítulo sobre aquele homem Nicodemos, né? Mas nós vamos, meus irmãos, aqui ver muitas coisas aqui nesse capítulo. E eu quero somente o versículo de número 27, onde ele diz assim: o João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se ele não for dada do céu. Diga graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, nós não vamos fazer nada a partir de agora pensando que nós vamos ter uma recompensa por eu ter anos na igreja, por eu ter um dom que Deus me deu para pregar, outro para cantar, outro para tocar, porque eu tenho que evangelizar, eu tenho que fazer tantas coisas que o dom de Deus nos ensinou, e a palavra nos ordena as promessas de Deus se cumprirem em nossos dias, na nossa geração. Então não é agora, meus irmãos, que eu tenho chamado, que eu tenho dons e habilidades, que eu sou merecedor de alguma coisa. Não, simplesmente o Senhor nos amou e como nos confiou, nos deu um ofício, meus irmãos, dando uma vida eterna, habilidades e dons para nós contribuirmos para a sua própria igreja. Nós somos chamados para boas obras. Então nada vai ser dado para nós acerca do ministério, acerca da obra do reino, bem como a minha vida material, a minha vida pessoal, a minha vida física, as coisas que eu preciso, meus irmãos, vivendo nesse mundo, seja a minha vida profissional, minha vida financeira, seja, meus irmãos, na minha comunidade, na minha sociedade. Aqui diz para nós, meus irmãos, que todas as coisas é Deus que concede, tudo que é perfeito, tudo que é bom. Amém? Então, todo dom perfeito, tudo aquilo que a Bíblia diz, meus irmãos, para que possamos experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus para nossas vidas, é que nós nos renovemos a nossa mente todos os dias, no início do dia, pela manhã. Nós dormimos a noite inteira, acordamos, e nós temos que ter essa mente de que eu sou uma criatura nova em Cristo, e de que eu tenho um dom, eu tenho habilidade, eu não sou mais qualquer pessoa que está aí no mundo perdido sem direção. Agora eu tenho um Senhor. E a Bíblia diz que Deus não deu o Espírito do mundo, Ele deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo que está na nossa vida é precioso. Aquilo que Deus nos deu um presente, um dom, uma habilidade em Cristo, Ele nos deu o próprio Filho. Ele nos deu qualquer coisa. Então, como que alguém pagaria, meus irmãos, pela vida do seu próprio filho por algo que não tem nenhum valor? Não, nós temos muito valor para Deus. Então nós temos que ter essa fé, esse entendimento de que tudo nós vamos receber das mãos de Deus. Vai ser dos céus que vai vir para nós toda dádiva, todo dom perfeito, conforme também está no livro, no Evangelho de Tiago, meus irmãos, que também fala um pouco sobre isso, que nós temos que observar esse dom perfeito. Tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é bom, meus irmãos, nisso pensais também. Tem um versículo que fala sobre isso. E aqui o Tiago, ele fala para nós, venhamos acrescentar também junto, aqui, meus irmãos, ele fala para nós que o dom é perfeito, o que Deus fez é perfeito. Então, se Deus fez algo perfeito para nossas vidas, a bênção de Deus enriquece e não traz dor alguma. Então, nós já entendemos aqui
muitos versículos relacionados a esse versículo. Meus irmãos, que o nosso Deus é um Deus de perfeição. Glórias a Deus. E aqui eu vou achar o livro de Tiago, aqui mais para frente, estou em Hebreus, o próximo livro. E eu creio, meus irmãos, essa palavra é poderosa. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Diga graças a Deus. Então Deus deu um entendimento para nós, através do Tiago, que toda boa dádiva, todo dom perfeito. Então as dádivas são dadas a nós, e o dom perfeito, nosso maior dom é o dom da salvação. Ele diz que vem do Pai das luzes, vem do Senhor e não tem sombra de variação. Então, meus irmãos, nós vemos aí os nossos dias, nós vemos a variação do tempo, da temperatura, nós vemos a variação dos acontecimentos da nossa política, nossa economia, os preços, a inflação, vemos tanta coisa mudando e oscilando o tempo todo. Aquilo que Deus faz na nossa vida não tarda, não falha, é perfeito. Então, o que nós estamos entendendo aqui, meus irmãos, que assim como o tempo lá fora, hoje está chovendo, hoje tem sol, daqui a pouco pode virar o tempo, vem um vento e vem uma chuva. Com Deus não existe isso, não tem sombra de variação. Então tudo que Deus faz é bom, todo dom perfeito vem dele, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a vontade dele, nós somos gerados pelo poder da palavra. Diga graças a Deus por isso, para que fôssemos primícias das suas criaturas, de toda a criação de Deus. Ele nos aperfeiçoou, nos fazendo a sua imagem e semelhança. Diga glórias a Deus. Amém? Então, nós podemos observar também que aqui em 1 Pedro 4, versículo de número 10. Carta de Pedro, que diz assim, 1 de Pedro 4, 10. Encontrou, diga amém. Glória a Deus. Vai dizer para nós assim: então, se eu tenho dom, habilidade, e eu tenho algo que é perfeito da parte de Deus, para edificar a própria igreja dele, cada um então administre, aqui diz assim, aos outros o dom como o recebeu. E eu pergunto nessa manhã, qual é o dom que nós temos recebido, qual é a dádiva perfeita da parte de Deus, que unção, que graça é essa, que Espírito Santo é esse, que está na nossa vida, que é perfeito, como ele nos criou como primícia das suas criaturas. Então nós temos que administrar, está dizendo aqui para nós, versículo 10, que cada um de nós, aquilo que você recebeu, administre os outros conforme o dom que você recebeu. Irmãos, eu tenho dom para fazer algo no reino, o meu chamado, amém, glória a Deus, mas com o teu chamado, com a habilidade, o dom que Deus te deu para fazer algo, junto com isso nós pegamos toda a palavra de Deus, no que diz respeito ao fruto do Espírito, o tratamento com as pessoas com amor, com misericórdia, com perdão, com paciência. Todas essas coisas têm que ser administradas, que diz aqui, administra aos outros o dom como recebeu. Nós recebemos o dom da vida eterna. Então, meus irmãos, como eu falava no início, se eu entendi que Cristo foi a perfeita obra que Deus fez para nos resgatar e trazer para a presença dele, Jesus teve sucesso em sua missão, em seu ministério, teve ou não teve? Amém. Os seus discípulos também tiveram, todos tiveram sucesso conforme o Espírito Santo de Deus concedeu. Amém. Uns foram profetas, uns foram ministros, anciãos, sacerdotes, levitas. Então, nós, conforme o dom que foi dado a Cristo, também foi dada a nossa missão. Nós somos imbuídos nessa missão de fazer com que esse dom maravilhoso da vida eterna alcance outras pessoas. Então, nesse trabalho de levar essa mensagem, uns foram chamados para pregar, outro para cantar, outro para tocar, outro para evangelizar, outro para fazer missão. Então eu não posso invejar o meu irmão que está do lado, se nós estamos na mesma missão, na mesma unção, no mesmo chamado. Então a mesma vitória, o mesmo sucesso que Cristo teve, diga assim, eu vou ter. Você vai ter esse sucesso, essa missão, esse sucesso, essa vitória, porque nós fomos chamados por Deus, foi Ele que deu esse dom. Amém? Então, nós não temos que se preocupar
meus irmãos, no que diz respeito à parte de Deus, Ele já fez e Ele vai continuar fazendo. Nós temos que nos dispor e nos disponibilizar para quê? Para administrar aos outros o dom como recebeu, né? Como bons dispenseiros dessas muitas formas que a graça de Deus tem, a multiforme, muitas formas, muitas faces, muitas coisas que tem dentro da graça de Deus. Está dizendo para nós. Nós temos que administrar isso dessa maneira. Nós vamos, meus irmãos, encontrar no caminho pessoas resistentes, pessoas relutantes, irmãos com dificuldades, pessoas que estão chegando a recém na obra, pessoas que estão sendo atacadas por espíritos malignos que não quer soltar aquela pessoa que Deus já chamou, Deus já revelou, e nós vemos ela que ela tem um dom, ela tem uma unção, ela tem um vigor, uma força do chamado que Deus tem para ela. Nós temos que ter paciência, amparar, cuidar, tratar. Nós temos que fazer todas essas coisas porque nós recebemos esse dom para edificar uns aos outros. É isso que está dizendo para nós. Então, cada um tem que administrar segundo o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá para cada um. Em tudo Deus seja glorificado por Jesus. Então, se você vai fazer algo e Deus não vai ser glorificado, não faça, meu irmão. Ah, irmão, tenho vontade de não fazer isso aqui. Tenho vontade de fazer da forma que eu sei que não é certo. Não faça, porque Deus não vai ser glorificado. Aí o homem vai ser glorificado, o mundo ou qualquer outra coisa vai ser glorificado. Mas a honra por algo que vem de Deus é como se eu dissesse assim: irmãos, fui eu que coloquei essa água aqui. E as pessoas começam, através dessa água, a beber e matar sua sede, saciar. E vem uma outra pessoa e diz que foi ela que colocou água ali. E tenta roubar aquela glória daquela pessoa que fez aquele trabalho. Então, a Bíblia diz que o ladrão malfeitor vem para roubar, matar e destruir, tentar roubar a glória de Deus. Então toda criatura, meus irmãos de Deus, nesse mundo, meu irmão, não pode ser rejeitada. Nós temos que administrar ela com o dom que Deus nos tem dado, porque essas muitas formas da graça de Deus, se nós tivermos que falar, fale conforme, meus irmãos, a graça de Deus, segundo as palavras de Deus, que o Espírito Santo de Deus está conosco. Diga graças a Deus. Então, se alguém administrar segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus, a quem pertence a glória, a honra e o poder para todos sempre. Amém, irmãos? Então, nós temos que entender que essa mensagem vai vir num tempo, meus irmãos, onde nós vamos estar sendo provados a fazer o contrário. Então nós temos que, meus irmãos, refletir na santa mensagem de Deus, que fala, meus irmãos, ao nosso coração, a mensagem de Cristo, que em seu ministério, aquilo que Deus fez em Cristo, ele teve um sucesso. Então, se eu e você queremos ter sucesso, o que é sucesso? Irmão, é só dinheiro no meu banco, na minha conta, eu tenho muitos bens? Sucesso não é isso. O sucesso é o crescimento pleno e o equilíbrio de todas as áreas daquela pessoa como cristã, agora filho de Deus. É o avanço daquilo, é a pessoa dar frutos. Isso é o crescimento. O que não é o crescimento é a pessoa ficar parada, estagnada, atrofiada e não produzir frutos. Daqui um ano, como é que vai estar o ministério daquela pessoa, irmão? Eu tenho o dom de fazer tal coisa, de pregar a palavra, então eu tenho que discipular, eu tenho que ensinar, então eu tenho que evangelizar. Se eu tenho algum dom, o que eu tenho que fazer com esse dom? Eu tenho que fazer discípulos, eu tenho que fazer crescer isso, porque isso não é meu, é do Senhor. E a Bíblia diz que aquela parábola dos talentos, quem conhece aquela parábola, né? Aquela passagem bíblica, que nós vamos prestar conta ao Senhor que nos deu um talento. Que talento você tem nessa manhã? Que habilidade, que boa dádiva você tem, meus irmãos, que você pode passando um período da tua vida, mas você entende que você tem que semear, produzir aquela facilidade que tu tem para fazer algo para o reino. Tu tem que contribuir com aquilo que Deus te deu para o reino. Ele vai querer conta daquilo que Ele nos deu, porque é para edificar a igreja dele. Irmão, as igrejas do Senhor é só os irmãos da igreja? Não. É para todas as pessoas que têm promessas de o Senhor. Jesus, ele não vem para os sãos, ele vem para os doentes. Essas pessoas que estão aí fora, nós temos que contribuir, ensiná-las as coisas do reino, conforme nós somos ensinados aqui, ministrado, e administrar conforme a palavra de Deus, conforme o dom que o Senhor nos deu. Diga graças a Deus. Então nós temos que produzir frutos para o reino. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos, para obter sucesso e crescimento, né, o Senhor Jesus vem da parte dos céus, vem da parte de Deus para com a vida do Senhor. Através da Maria, nós conhecemos a história bíblica, né? Jesus foi gerado
Então ele teve sucesso na sua missão, mas a fonte que Jesus teve foi de Deus. Foi Deus a fonte dele. Então nós somos a fonte de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Então, meus irmãos, todos nós temos esse entendimento de que assim como o nosso próprio Deus foi com Jesus, assim Jesus é conosco na missão, para nós obtermos o sucesso. Então, nós, meus irmãos, entendemos que todos nós que temos o mesmo Deus que foi com Jesus, ele, meus irmãos, desfrutou, com Jesus na missão, a obra perfeita. Nós também, meus irmãos, assim como ele foi com o Pai foi com ele, assim nós temos que ser com ele. Amém? Estão entendendo isso? Então, nós vamos receber, meus irmãos, todos os dias, meus irmãos, esse entendimento, esses renovos de que nós somos discípulos de Jesus e temos esse ofício. E para nós é uma honra. Todos nós temos dons que nós recebemos que nos qualificam para essa grande obra. Então, meus irmãos, todos nós temos capacidades, habilidades e dons para, conforme o reino, distribuir como os dispenseiros da graça de Deus. Amém? Então, meus irmãos, não é pouca coisa, não é grande coisa que Deus tem para a nossa vida. Então, a mensagem para nós amanhã, para nós nessa manhã, que nós, meus irmãos, temos que ser esses discípulos, amém? Que vamos compartilhar esse pão. Então, todos nós que recebemos esses dons, que nos qualificam e nos tornam habilitados para fazer esse trabalho no nome de Jesus. Então, dentro da vida dos discípulos que nós conhecemos a história, todos eles discípulos de Jesus, meus irmãos, obteram sucesso. Então, aqui nós estamos vendo, meus irmãos, através dessa mensagem, que os discípulos de Jesus, nenhum deles tinha espaço nas suas vidas para reclamação, murmuração, lamento. Eles tinham muito trabalho para fazer. Então, meus irmãos, nós não temos que nos preocupar com o que pensam, com o que falam, daquilo que nós temos, do que nós somos, daquilo que nos julgam. Meus irmãos, se é certo ou se é errado, nós temos um Senhor que nos julga. É um Senhor que nós temos que tratar. Então não podemos ter, meus irmãos, e dar oportunidade à carne, meus irmãos, e dar espaço para essas coisas acontecerem. Como eu disse aqui, reclamação, contendas, discórdias, coisas dentro do reino. Não tem que ter espaço para essas coisas. Nosso espaço é para preencher com pessoas que estão aí fora, meus irmãos, na mão da escravidão do pecado. Nós temos, bem. Então, não pode ter murmuração, reclamação, nem inveja, mas sim em cada um de nós uma satisfação e o prazer, meus irmãos, aquela disposição, um prazer em fazer algo. Você está fazendo algo para alguém, ensinando alguém algo do dom que você recebeu, você tem que sentir, vamos dizer assim, com um espírito de gratidão, por Deus estar usando a tua vida através daquele dom que Ele te deu. Então, aqui, meus irmãos, está falando para nós que nós temos que ter essa satisfação, esse prazer, nessa disposição, disposição sábia, vamos dizer assim, Eu tenho que ter uma disposição com a sabedoria do Espírito de Deus, das coisas que são de Deus. Então, todo homem, como eu disse no início, toda dádiva e dom perfeito vem do alto, não vem das obras, não vem dos homens, vem de Deus. Assim como foi com Jesus, assim é conosco. Então, tudo que o homem tem, tudo que nós temos, meus irmãos, temos em nossa natureza isso agora, essa providência da graça de Deus. Então não vem de nós, não vem do homem para que ele não se glorie, e sim vem do dom da parte de Deus para nós. E tudo o que nós desfrutamos, meus irmãos, é de certo modo um presente que Deus nos tem dado, aquilo que nós temos recebido da parte de Deus. Amém? Então, quando eu recebo algo sobre a minha vida, como quando nós recebemos Cristo como o Senhor das nossas vidas, irmãos, o que é aceitar Jesus? O que implica aceitar Jesus? Aceitar Jesus implica em assumir sobre si os valores do Filho de Deus para com a minha vida. E junto com essa graça, esse pacote maravilhoso, meus irmãos, aqui está falando para nós que tem dons e habilidades, dádivas, coisas maravilhosas que Deus tem, e nós temos que nos sentir honrados e estar dispostos com uma sabedoria de Deus, uma disposição sábia para administrar aquilo que Ele nos tem dado. Diga graças a Deus. Amém? Então, meus irmãos, Deus tem falado muito ao nosso coração acerca do seu Espírito Santo que está conosco. Paz do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso. Nosso Deus maravilhoso,
através do Espírito Santo, está conosco todos os dias para trazer a memória de quem você é em Cristo, de que Deus espera da tua vida e de que, meus irmãos, você tem que se apresentar como um discípulo que não vai ter espaço para murmuração, reclamação, meus irmãos, e nem inveja de nenhum outro irmão que está ao seu lado. Se o irmão está ganhando mais almas do que eu, amém, deixa ele fazer a obra. Deus, eu tenho que aprender também a fazer também a obra que o Senhor me chamou para fazer, amém? Então não nos comparamos uns com os outros, meus irmãos, e não pode ter espaço para essas coisas. E sim, nós temos que ter uma satisfação, meus irmãos, em sentir um espírito de gratidão a Deus por Ele estar usando a nossa vida, né? Que Ele nos dê prazer e disposição sábia para fazer a obra no nome de Jesus, amém? Então, tudo que você recebe da parte de Deus, você vai receber a partir de agora, vem de Deus, para que Ele seja glorificado, Ele seja honrado em nome de Jesus, amém? Então, meus irmãos, esse é o recado de Deus para nossas vidas, né? Nessa manhã, para o nosso coração, que nós temos que santificar Cristo no nosso coração e que possamos estar sempre preparados para responder aquelas pessoas que vão querer conta da nossa fé, amém? Qualquer que vão pedir a razão da esperança que há em nós. A esperança que nós temos hoje é de que um dia nós estávamos na mão da escravidão do pecado, mesmo cheio de dores e sofrimento, nada dava certo, mas a partir de agora em Cristo, meus irmãos, nós somos novas criaturas, nós somos pessoas, meus irmãos, que Deus derramou a pessoa dele, do Espírito Santo, na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Você que está assistindo essa mensagem no canal Repartindo Pão, fica com esse recado da parte de Deus no seu coração, que eu não sei como está a sua vida, mas se a sua vida estiver sem sentido, sem razão, você não tem sentido sem rumo, você não tem se sentido no rumo certo, no canal certo, você se sente deslocado, meus irmãos, aqui está um recado para nós, ouvimos nessa manhã junto com os irmãos aqui. Tem esse recado para o teu coração. Deus tem um chamado para a tua vida, para você ser discípulo de Jesus, que Ele quer derramar dons e habilidades e dádivas perfeitas sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus.